Oi, pessoal, boa noite. É, é a Suelen que está aí da Fundace? Você poderia permitir que eu fizesse compartilhamento aqui? Obrigado, viu? Vocês estão vendo este documento que eu estou mexendo aqui, não? Está escrito segunda reunião, né? Aplicação, essa coisa toda aí, né? Sim, Paulo, tá aparecendo. Obrigado. Então vamos dar mais uns 2 minutos, porque a gente tinha marcado às 7 horas, né? Só para a gente não atrasar muito, né? É uma pena que a gente está com quórum baixo, né? Estamos só com a do audiovisual aqui. Eu não conheço a Úrsula, mas temos a Tosco e a Nelma aqui, né? Que são ligadas de um jeito ou de outro ao audiovisual, né? Eu vou mandar uma mensagem para as pessoas aqui. A Letícia falou que vai chegar um pouquinho atrasado. Deixa eu ver uma coisa. Entrou o Daniel Garrido. É a Janaína. Oi, Janaína, De tudo bom, bom? Paulo? Tudo jóia. Tá como Daniel Garrido, né? Tá, Ah, tá, mas eu não consegui mudar. vou botar aqui já o nome das pessoas. E a Úrsula eu não conheço, né? Eu não sei se você é do audiovisual, né? O nome é esse mesmo?
Bom, gente, o que vocês acham da gente ir começando, já que tem um tantão de coisa para tratar, e essa provavelmente vai ser a nossa último encontro antes do dia 13, que vai ser a audiência pública, né? Vamos tocar? Hello? Tem pouca gente, né? Olá, boa noite. Tem, mas já são quase 19h20, né? Uhum. Tem que ter um pouquinho de responsabilidade, né, do nosso horário também, né? Oi, Nelma. Tudo bem? Tudo bom? Bom, vou Já é hora. começar. Oi? É a hora, né? Porque acho que a gente tem que respeitar as outras pessoas, os horários delas, né? E a gente. Bom, vou começar fazendo uma apresentação breve, que a Grace está no caminho para São Paulo. Ela não vai poder participar. A gente está em contato direto. Ah, o Luiz chegou. Vamos botar aqui. Oi, Luiz. Oi, todo mundo. Vamos então ir começando devagarzinho. A Grace não pode participar hoje, ela teve um problema de saúde, vai precisar ir para São Paulo e não está. Eu vou fazer né, essa. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é continuar o que a gente fez na outra sessão, né? Eu não estava presente, mas eu assisti e ouvi a opinião de todo mundo e tenho dialogado um pouquinho com a Grace, bastante com a Grace, né? Com o pessoal da Fundace e com o Antônio, principalmente, e com o Adiba, né? Então, a sessão passada a gente fez aquela apresentação das balizas e a gente começou a discutir uma a uma, e a gente parou, né, dos 3 incisos que a gente apresentou, a gente parou no terceiro, que seria o último que a gente ia fazer, né? Então, eu aproveitei os comentários que foram feitos por vocês, junto com a Grace, a gente fez uma adaptação dos comentários que foram feitos e incluímos eles nos outros incisos, né? 1 e 2. Então, eu vou apresentar isso para vocês, falar um pouquinho da conversa que a gente teve com a Diba e com o Antônio. A ideia de hoje é a gente chegar no consenso dessas balizas, que, ao meu ver, estão muito detalhadas já, muito avançadas, para entregar até o dia 11 para o Conselho para apresentar na audiência pública, onde vai ter o feedback das pessoas lá no Teatro Municipal de São Sebastião. A partir deste momento, desta audiência pública, a gente vai provavelmente dar uma alteradinha aqui ou ali, e até o dia 19 a gente tem a data limite para a gente apresentar o documento final dessas balizas que vão ser usadas para a construção do edital pela Fundas. E aí a gente tem no dia 22 a aprovação do Plano Municipal de Cultura. Tá bom? Então, bora lá. Vamos ver se eu consigo. Érica, né? Obrigado, Érica, pela presença. Eu vou parar com esse documento e vou compartilhar o outro, que é o atualizado daquele, né? Então, o primeiro item da pauta é este daqui. Estão vendo o documento? Dá para ler Sim, direitinho? Aumentar um pouquinho? ótimo.
Então, isso aqui é só para a gente começar a entender. Eu botei uma parte frontal preparatória, né, com definição, artigo e diretrizes mais extensa, para a gente clarear, esclarecer alguns pontos, né? Então, o artigo 5º, né, do audiovisual, detalha que a gente vai ter 2,7 bilhões destinados exclusivamente a ações do setor audiovisual, né? No Esse dinheiro Brasil, vem, né? isso, do Brasil, É isso. bom, é bom pôr aí, porque eu Não, já isso vi aqui é só para a gente mesmo, né? tá. Brasil. É só para a gente. Isso aqui a gente vai tirar do documento final, é só para a gente compreender a história aqui. E aí, esse dinheiro vem do Fundo Setorial do Audiovisual, né, que faz parte do Fundo Nacional de Cultura, que é vinculado ao Ministério da Cultura, que tem o objetivo do desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva da atividade audiovisual no Brasil, né? Esse dinheiro vem principalmente da Condecine e da Fistel, da tecnologia, né, da telecomunicações e do cinema, né? Aí, desse dinheiro de 2,7 bilhões, o repasse para o audiovisual que vem para São Sebastião, eu já corrigi esses números que estavam arredondados e imprecisos da última sessão. Então, agora já está com o número certo, ó, R$ 551.078, tá? Aí, para a gente definir, ou para ter um parâmetro para compreender o que é uma produção audiovisual, a gente fez uma sessão de definição muito sucinta, que uma produção audiovisual necessita estar vinculado com a construção de linguagem específica, narrativa específica do audiovisual. E isso significa usar métodos, técnicas específicas do audiovisual, roteiro, tratamento, argumento, montagem, animação, né? E que o produto, resultado da produção audiovisual, ela tem que ser independente, né? Com sua própria linguagem, narrativa, e ela não pode ser apenas um registro, né? E nem um anexo de uma outra produção de uma outra linguagem. Não é apenas um registro de um espetáculo, uma entrevista editada ou uma live, né? Ela tem que usar desses parâmetros do audiovisual para ser uma produção audiovisual. Aqui, nas diretrizes gerais do artigo, o artigo que a gente está falando aqui do audiovisual, né? Para todo o dinheiro do audiovisual, vale para todo mundo, né? Aqui eu fiz um copy e cola das recomendações que estão naquele roteiro que a Fundaça enviou para a gente, e que tem e algumas coisas que a gente discutiu na outra sessão, né? Então, tem que pessoas físicas e jurídicas podem participar, né? A gente não verificou ainda sobre a inclusão de grupos realizadores e coletivos. Eu não entendi direito o que seria essa questão da inclusão digital. Então, se alguém sabe, estava lá, depois vocês podem me esclarecer o que isso significava. Estava escrito no documento lá. E aí está falando aqui que 10% das ações são obrigatoriamente destinadas à acessibilidade, né? Então, por enquanto, até agora, o que a gente tem que o audiovisual também, né, mesmo na linha de desenvolvimento, que não tem necessariamente um produto, né, o produto do desenvolvimento é um projeto, mesmo nessa linha, parece que tem que ter, de alguma forma ou de outra, receber esses 10% para acessibilidade, né? Então, a gente vai, talvez, na audiência pública, tirar essas dúvidas, ou talvez vai ter uma resposta mais específica. Aí tem a questão das cotas, né? Que eu coloquei aqui, ipsis literis, o que estava depois a gente vai poder melhorar talvez na audiência, ou antes disso, diminuir né, a extensão desse texto aqui, né? Ou clarificar, ou esclarecer ele um pouquinho melhor, porque até agora eu acho que ele está um pouquinho
não claro, né? 20% para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas, aí depois, mas fala de LGBT, né, populações nômades, que não tem essa porcentagem, né? Então, a gente vai clarificar ou esclarecer isso depois na audiência com a Fundace ou com a própria Lei Paulo Gustavo, né? Aqui, vocês estão vendo aqui, a Fundace, entende? Estão lendo isso? Vocês estão aí comigo? Eu estou sozinho aqui. Alô? Estão aí? Dá um ok. Estou falando sozinho, não, tá? Tá tudo. Tá todas as duas ou três pessoas ouvindo, né? Então, aqui são duas recomendações da Fundace, né? Entende que os projetos contemplados deverão obrigatoriamente ter um olhar sensível para os temas ligados referidos ao grupo de minoria, né? Eu sublinhei esta coisa obrigatoriamente, que aqui dá a entender que todos os projetos, né? Todos, né? Entende que os projetos contemplados, isso são todos, devem obrigatoriamente ter esses temas, né? Eu acho que isso não é, né? Eu acho que talvez não precisa ter esse obrigatoriamente, né? Mas a gente pode, porque já vai ter um sistema de cotas que vai dar esse encaminhamento, essa priorização. Então, a temática não é obrigatória para todos. A meu ponto de vista, vocês podem se expressar e falar isso, né? Outro, a Fundace entende que a garantia das cotas se dará por diferentes vias, por critérios diferenciados de pontuação a proponentes, editais específicos, projetos temáticos, né? Então, acho que essa linha já é o suficiente. Essa linha aqui não necessitaria, mas a gente pode combinar depois, né? E aqui tem outros elementos ali, né? Sobre isso aí vocês podem ver e tirar dúvida depois. Eu vou disponibilizar esse documento. Aliás, eu percebi que ninguém contribuiu para aquele documento que foi compartilhado, aberto para todo mundo, né? Pela Grace, na semana passada, né? Então, a gente tomou a liberdade de levar as considerações da reunião à frente e inserir aqui, né? Então, vocês podem ler isso com calma e tirar alguma dúvida também na audiência sobre essa parte mais técnica aqui, né? Aqui a gente mesmo colocou, né, baseado na última reunião, que todos os proponentes, não é a equipe inteira, mas os proponentes, têm que ser inscritos no CAGEC, pelo menos 60% da equipe deve ser residente, com atuação comprovada na região de São Sebastião por pelo menos um ano, né? Aqui é um resumo do que acontece agora, do que a gente, né, o resumo dessa documento de balizas é mais ou menos assim. A gente está dividindo, né, as linhas, o inciso 1, produção audiovisual, a linha 1 e 2 para o inciso 1, aquele que trata da produção de curta, de desenvolvimento de longa e aqueles vídeos menores, né? Tem três linhas lá. A linha 1 e 2 são dedicadas a profissionais estabelecidos com mais experiência, né? E a experiência vai ser detalhada na própria linha. A linha 3 já é dedicada a emergentes do audiovisual, que pode ser em colaboração com artistas de outras áreas, né? Num videoclipe, numa relação interlinguagem aí, tá bom? Essa é mais ou menos o resumo da ópera ali, da produção. Aqui já estão em amarelo, vocês estão vendo o amarelo aí? Dá um ok, tá, legal. Aqui é o que a gente apresentou a semana passada, levando aqui em amarelo as questões que a gente ficou de corrigir e alterar, ou levando em consideração o que foi falado, né? Então, aqui já foi alterado, antes estava edital, virou projeto, por todo o documento está feita essa correção, e aqui está feito a correção detalhada dos números, do orçamento, né? Então, nas diretrizes específicas,
a gente colocou aqui, o proponente deve ter realizado para produzir, para a linha 1, que é o desenvolvimento de longa, de mais de 70 minutos, documentário ou ficção, né? O proponente, não sei se vocês sabem, essa coisa de desenvolvimento é quando se faz uma pesquisa, pesquisa personagem, linguagem, equipe, contrata equipe, faz roteiro, tratamento, roteiro quando for para ficção, tratamento, então vai fazer um storyboard, vai fazer um teaser do projeto e vai fazer um planejamento comercial, né? Para onde vai, como vou financiar o longa. Então, o desenvolvimento de longa não é a produção de um longa, é a produção de um projeto que vai estar muito bem fundamentado para ser apresentado num mercado. Isso pode ser nesses mercados que são anexos a festivais de cinema, ou pode ser também em sessões de pitching de mercado no Brasil e no exterior, né? E também pode ser com o intuito de apresentar para canais de exibição, de streaming, e também pode ser para aplicação num edital de produção de longa, que tem um orçamento muito maior. Então, as pessoas com esse edital aqui vai poder estar mais preparado para esse estágio. Luiz, quer falar? Como é que faz para falar aqui? Pode falar, né, Queria. Luiz? Posso? Pode, claro. Não, nessa questão mesmo aí que você está falando, é bem importante deixar bem esmiuçado. Ou seja, não é um recurso para filmar, para fazer o filme, né? Isso. É tudo que antecede, né, a isso, ao desenvolvimento do projeto e tudo mais e tal, porque senão pode se entender se, então, 70 mil, no final vai ter um filme. Não, né? Não. Essa é a parte inicial toda que você está comentando aí e tal. Só para deixar bem claro, bem esmiuçado que, como a gente está sempre falando, né, o cinema uma produção cara e tudo mais que um longa não se faz, né? A gente queima um recurso grande só nesse processo inicial de roteiro, essa coisa toda que você falou. Ou seja, é o início para depois ele possibilitar outras captações, né, que vão rolar mais para frente em outras instâncias e tudo mais. É só para deixar claro isso, Paulo. Muito Desculpa. obrigado, Luiz. É exatamente isso. É a fase que a gente, geralmente, para projetos pequenos, faz de graça, ou muitas vezes até para longas, né? Então, é a ideia de remunerar o elemento de pesquisa, de preparação de um projeto, que demora, às vezes, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos para o longa, né? Então, aqui está, pelo menos, representado um edital que vai dar um pouquinho dessa dignidade para as pessoas que possam, para elas poderem pesquisar e apresentar um projeto mais elaborado. A linha Paulo, 2, Paulo, fala. eu tenho uma pergunta. Vocês pensaram em um projeto de 62, porque, sei lá, vamos supor que seja uma produção de pesquisa de 6 meses. Não dá para pôr 2 projetos? É que a gente tem, como você vê aqui, 410 a produção audiovisual, né? E aí a gente É. tem que contemplar outros elementos, né? Que são a linha 2, produção de curta, e a linha 3 é produção de vídeos até 6 minutos, né? Então, para que essas outras pessoas que vão fazer produções de curtas, de fato produções, ou que são pessoas experientes também vão poder produzir, e para as pessoas emergentes também poderem produzir, aí a gente teve que dividir assim, né? Para poder caber o elemento produção. Eu pensei 2 projetos de 31. Você acha muito pouco para desenvolvimento? Eu acho um pouco para fazer um desenvolvimento de longa propriamente, assim, eu acho que mas a gente pode, eu vou alocar aqui, ó, para pensar, Vou né? Vou pensar, para pensar. é, Porque é muito pensar. estímulo, é um estímulo muito legal, né? Ter dinheiro para desenvolver um longa é um estímulo muito bom. Se tiver 2 projetos
nessa área é bem legal para a cidade, né? É. Agora, a ideia é poder fazer direito, né? Então, precisa ver Opa, se a gente... Fala aí. Quer falar, Luiz? Você está com a mão ligada? A mão... isso, isso. Eu queria. Fala. Não, eu queria só discordar um pouco, porque assim, esse valor de 62 já não é nada, né? É muito pouco, né? Não se faz isso no longa, né? É importante a gente dizer que é um longa, gente, é um longa. Longa é É um longa, longa. e não é só documentário, né? Ficção também. Às É, vezes vai envolver passagens, viagens, pesquisas, isso. filmagens, né? O roteiro é uma Então, coisa muito elaborada, né? então, eu, com todo respeito às opiniões contrárias, divergentes, mas eu já acho o 162 já não dá, entendeu? Quer dizer, já vai para o sacrifício, vai ter que ser daquela coisa toda, porque não é fácil, né? Um longa é um longa, É, não estamos falando de curta. Então, a minha opinião, respeitando as outras, é de que se mantenha o 62, porque já realmente é pouco. e aí eu acho que é bom também a gente usar como parâmetro o que é usado, os valores de desenvolvimento nos outros editais, né? Que existem, porque eles Uhum. são, ou até mesmo da produção de curta, né? Que a gente vai ver. Produção de curta é 100 mil, né? Ela não é 50, 60 mil, né? Sim. No PROAC, então. Então, a gente já parte de que a gente está num município menor, que não tem o histórico do audiovisual, que a gente está no processo de formação, e aí esses valores são, né, estão crescendo um degrauzinho, assim, né? Então, já é uma oportunidade de a gente começar a se profissionalizar, né? Aí tem a linha 2, né? Desculpa. Vocês pensaram em produção, em contratação de equipe nesse desenvolvimento de longa? Luiz, você pensa Com em certeza você contratação? tem que ter roteirista, você tem que ter o artista de storyboard, se for animação, você tem que contratar, né? Enfim, você tem que ter um câmera para fazer um editor para fazer um teaser, né? Fotos, né? Você tem um monte de coisas por exemplo, mapeamento do mercado, contatos com possíveis players e pessoas que exibem, né, ou espaços de exibição, né, você tem às vezes que ir viajar, né, para fazer algum tipo de gravação, entrevista, confirmação de personagem, ator, né? Tudo bem, gente. Eu só acho que estou acostumada a trabalhar com pouco dinheiro. Você até falou, a Mas eu gente acho que faz até é bom a gente ir na busca da nossa dignidade, assim, sabe? Eu acho tá que é bom, tá importante a bom. gente... Tudo bem. Pode tirar então essa ideia. Tá bom, vou tirar daqui. A gente tem a linha 2, que é a produção, né? Que ainda está na categoria que atende as pessoas profissionais do audiovisual, né? E quando a gente fala num curta que tem 62 mil, se por um lado ele é um valor muito mais baixo do que um curta num PROAC, por exemplo, ele já é mais do que a gente já teve aqui, né? E ele tem também uma coisa que não tinha lá no PROAC, que é essa questão dos 10% da acessibilidade, né? Então, tem uma parte que a gente que é profissional, né? Apesar de ser um orçamento baixo, ele é uma linha profissional. Vai depender de um produtor, de um diretor, de um montador, né? Então, precisa ter uma certa um critério aqui. E o critério é que o proponente deve ter realizado pelo menos um curta na função de diretor ou produtor e ter experiências dos processos e técnicas da produção audiovisual, né? Aí pode ser qualquer gênero, né? E aí tem que ter uma certa coerência se for animação, por exemplo, se a técnica é coerente com o orçamento e o cronograma, né? Porque a gente sabe que a animação é um componente muito caro. Então, se você vai falar que vai fazer uma animação de 15 minutos, 3D, por esse preço, a gente já vai saber que já não encaixa, né? Então, tem que ter essa Ô, coerência. Paulo,
Oi. A Noemi está tentando falar. Vê no chat? Obrigado, não estou olhando o chat. Vamos ver aqui. Pode falar, Noemi. Ela não consegue ligar o microfone. Ligar o microfone. Mas, pensando aqui, é necessário ter produção de longa. Pensei aqui em unir a linha 1 e 2. Não consigo falar. Então, a gente tem que tentar, Noemi, contemplar o nível de diverso, né, de produção audiovisual que tem no município, né? A gente tem pessoas altamente qualificadas aqui e que não podem fazer audiovisual longa, por exemplo, aqui, né? Mas pode, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre uma temática local e fazer um projeto de longa, e tem pessoas qualificadas para isso. Então, como não é uma produção de um longa, ele cai na mesma categoria orçamentária de uma produção de um curta, entendeu? Então, a gente achou importante atender também aos profissionais com experiência, tanto quanto aos profissionais ou não profissionais, as pessoas emergentes do audiovisual, que é a linha 3. Tá bom? Não sei se foi atendido. Então, tem aí o parâmetro da linha 1 é que a pessoa tenha realizado, que a linha 1 é o desenvolvimento de longa, né? Então, para aqui a pessoa tem que ter feito um curta, no mínimo um curta e no máximo um longa, né? Na função de diretor ou produtor. Que o trabalho tenha tido uma circulação em festivais e tenha ou ter sido exibido ou licenciado para alguma rede, alguma rede de streaming ou de televisão. Para a produção de curta, o proponente tem que ter realizado pelo menos um curta na função de diretor ou produtor e conhecer os processos do audiovisual, né? E aí pode ser de qualquer formato, né? E esses aí são 4 projetos de R$ 62.046, tá? A linha 3 são 5 projetos de 20 mil até 6 minutos. Então, a gente entende também que a duração é orçamento. Quanto maior o orçamento, maior pode ser a duração aí, né? Então, aqui essa linha é dedicada a produções menores, projetos de menor duração e complexidade, produção de videoclipe, biografias, web documentos, enfim, qualquer gênero, né? Projetos que incluam animação devem também ter uma coerência do orçamento com o cronograma e, né, essa é uma linha destinada a profissionais emergentes e pode ser em colaboração com artistas de outras linguagens também, né? Então, é uma linha mais livre e aberta às pessoas iniciantes. Se vocês foram ver, são 5 oportunidades para pessoas mais profissionais e 5 oportunidades para pessoas emergentes. Tá bom? Inciso 2, salas de cinema, né? Aqui na última sessão, eu só autorizei os números aqui, viu? O resto está tudo igual. São 4 projetos. Eu inseri essa descrição aqui, que é apoio, que inclui, né, as salas de exibição, itinerantes, espaços culturais, que tenham um histórico na formação de público e na promoção do audiovisual local, né? Então, você vai ver nas diretrizes que há uma priorização com a maior pontuação aos projetos que apoiam esses espaços ou salas itinerantes, né, como o Luiz da Kombi, né, que tenham atuação e resistência no município. Então, essas pessoas que passaram esse período de pandemia, sem trabalho, mas conseguiram, fizeram, mantiveram essa ação do audiovisual, de exibição, elas têm prioridade às pessoas que nunca fizeram isso, né? Ela também pode incluir compra de equipamento, reforma de uma sala de exibição, né? Ou do automóvel de exibição itinerante. Alguma dúvida por aí?
Tudo tranquilos? Sim, pergunta. Manda. Então, a sala fechado no Costa Sul não existe, né? Aqui no Litoral Norte chove muito. E aí eu acho que muitas pessoas querem uma sala de cinema, ou pode ser sala para outras exibições, apresentações, festa, qualquer coisa fechado. No inverno, quando está com chuva, mas não existe. Então, dinheiro assim não pode ser para abrir um novo lugar, pode ser com estrutura que já existe, com poucas né, dinheiro para reforma, mas para servir mesmo, para servir as crianças, muitas pessoas sem costume de ir nos lugares como Escambau, um pouco, sabe, direcionado para quem tem cultura já, mas, you know what I Pode mean? sim, viu, Tosco. A Hum, ideia aqui que fala, né? Se você olhar aqui na linha única, 4 projetos de 31 mil, tem uhum. ali apoio ao espaço de exibição de filmes, salas itinerantes ou estrutura móveis, espaços culturais de uso misto que tem um histórico de formação de público e promoção do audiovisual local. Então, o que ele está dizendo aqui que pode ser uma coisa que não seja exclusiva do audiovisual. Então, pode ser, por exemplo, o seu espaço lá pode ser considerado para essa linha, Mas né? não é isso que eu estou tentando falar. Não é alguém que, como fala isso? Não é alguém. Talvez eu estou fora desses formatos que você propõe, né? Eu só estou falando que acho que a cidade, no parte Costa Sul, precisa de um lugar fechado. Então, e aí a gente tem Cinema. várias possibilidades, né? Vamos dizer E que aí talvez... não é eu que quero entrar, sabe? Sim, entendi. Só uma opinião de É, muitas pessoas, eu acho. sim. Então, está aberto a pessoas, projetos novos, que não existentes, e projetos que já têm um histórico, né? Os projetos já Então, existentes têm uma não priorização. tem histórico, não existe ainda. Something Não, like that can existe, be existe, algumas. existe, existe, já tem uma relação de exibição, por exemplo, no Escambau, né? Tem uma relação de exibição no Arrelá. Então, se esses espaços querem criar um Sim, lugar en- específico para é, exibição, mas não é na fechado. Costa Sul, Sempre não, mas tem esse problema quando chove no Escambau, né? Não está sim, fechado. É. mas o que eu estou dizendo é que o Escambau pode fazer um projeto para que dentro do Escambau tenha uma sala de exibição fechada, né? Uhum. A gente do Arrelá pode fazer um projeto para que a gente arrume o telhado de um lugar que já é fechado e que já tem exibição, entendeu? Tá. Conversando com algumas outras pessoas, a gente concordou, a gente acha que o lugar tem que ser mais democrático, mais acessível, tipo praia, sabe? Avenida, algum lugar que fundasse, né, a prefeitura, pertence à prefeitura, mas Então, não é a gente tem isso. um A orçamento proposta de... eu tô confusa, né? Talvez eu não tô, eu tô fora desse. Só tô tentando expressar a opinião das muitas pessoas, ou vantagem, né? Querem um Com lugar esse, quando o chove. Tóxico, É.
Não, eu entendo a sua questão, e a gente tem que olhar para o orçamento que a gente tem, né? Esse orçamento não é um orçamento para uma construção de um espaço novo, né? Um orçamento de 31, né? Para Não a é de gente zero. criar um. É, acho que foi Ed Então, que mencionou o galpão em Boiscanga, na avenida. Alguma coisa assim, já tem estrutura, mas então eu não estou a interessada, sabe? funda- Eu não, então, não alguém sei mais se quer falar alguma alguém coisa a pode. respeito? Não. Luiz quer falar? Alguém? O Luiz está aí ainda? Eu estou aqui, Paulo, sempre. Valpereiro, quer falar alguma coisa a respeito? Ô, Paulo, eu queria falar, Pode posso falar. falar, né? Então, eu vou meio que repetir o que eu falei na outra reunião, assim, eu como gosto e trabalho e atuo na área do audiovisual, do cinema, né, minha vontade, meu desejo é ter uma grande sala de cinema, né, no bairro onde eu moro, né, na cidade onde eu moro. Mas uma coisa é o desejo, outra coisa é o que é possível nesse momento, né? Nesse momento, a gente está recebendo esse recurso e ele é muito parco, muito pouco, e para essa coisa que a gente está querendo, fazer as pessoas assistirem filmes, ter contato com o cinema, né, os espaços que a gente já tem, acho mais do que suficiente, né? Que não falta é espaço nessa cidade, nessa região, na Costa Sul. Está cheio de espaço. E eles podem muito bem, de uma forma muito bem feita, serem ocupados para exibição, né, de cinema, serem salas de cinema, né? Podem ser, né, além dos espaços que eles já ocupam de outras coisas, né, serem locais. Então está cheio, tem muito, né? Tem muito. O que precisa é Onde, isso, Luiz? Onde, esses. Luiz? Na Costa Sul. Oi? Onde, Luiz? Na Costa Sul. Em, Ma- então, eu vou te citar para você em Maresias, conhece Maresias, né? Maresias, na avenida onde você está dizendo, onde que é a que você falou que gosta, bem na avenida, ao lado do cemitério, existe um espaço de festas que é do hotel da frente do Beach, que é um cinema construído, está lá construído, o espaço aberto, grande, confortável e tal, que é subutilizado na avenida, do lado do cemitério, né? Então é um espaço que ele precisa o quê? Ele só precisa ser adaptado para o cinema. Ele está na Mas avenida, na não está calçada da ativo, avenida. né? Não está ativo, Oi? né? Não está ativo esse Isso, espaço. É, exatamente. Então isso que eu estou alguém falando, pode. isso que eu estou falando. É, alguma coisa assim, para aproveitar a estrutura, reforma, acho que 30 mil, eu acho que é possível fazer coisas assim. Então, esse é um Bom, espaço que está lá, ele só precisa ser equipado e, como o projeto está dizendo, alguém pode fazer um projeto. Então, fala assim, o meu projeto vai ser estruturar o espaço lá da avenida, coisa que está perfeito, não chove, é fechado, é perfeito, de estrutura física é perfeito. Só que ele não tem equipamento, não tem tela, não tem cadeira e tal, mas está lá feito. Muito acessível, é na avenida, se bem que no caso de Maresias está na avenida, não é o contrário, né? Para ser acessível precisaria estar fora da avenida, mas enfim, esse é um conceito que é possível discutir. Então, lá é esse espaço que eu conheço, em Maresias. Em Boiçucanga, não, acho que não vai precisar andar muito, vai achar também espaços que podem ser utilizados e tal. E a gente tem que sempre considerar que não estamos falando de uma cidade, né, com uma população tão grande assim, né? O que a gente precisa é isso, a gente precisa ter espaços de cinema que funcionem, né? Em algum momento, né? Não do ponto de vista comercial e tal. Então, eu acho que espaço é o de menos, né? Não, acho que e tem uma questão que é essa que a gente tem falado, né? Em vez de recriar uma coisa completamente nova, né? Como prioridade é reconhecer quem já vem articulando pessoas do audiovisual, espaços que já têm passado filme. Por exemplo, o Arrelá, que é um espaço informal aqui de Toque Toque,
ele já passou Bacurau, já passou, trouxe o produtor do Bacurau para cá, já passou filmes ligados à cultura caiçara, trouxe pessoas da cultura caiçara, tem um histórico de exibição aqui, né? Teve uma pausa na pandemia e tal, a gente não tem dinheiro, é complicado, mas tem um espaço ali que é muito legal para exibição, né? Acho que até a Nelma, que mora Sim. aqui, já participou de alguns, né? Então tem Paulo, espaços, né? Oi, então, assim, o que eu pode estou falar. dizendo é o seguinte, mesmo sem espaço, então a gente não tem uma sala de cinema em São Sebastião, não temos. Mas, olha, eu converso com muitos municípios, uma quantidade enorme de municípios, né, que me procuram e tudo mais, né, eles ficam impressionados como a gente tem, né, ações ligadas ao cinema, né, ou seja, tem lugares que têm até espaços melhores do que o nosso, mas não tem exibição. Eu falo para o Caraguá, eu falo para o Ubatuba, até mesmo Ilhabela, né, são lugares que a gente não conhece muito pouco. E nós, né, frequentemente, a gente está há muito tempo, durante a pandemia toda, inclusive, antes da pandemia, tem o Circo Navegador, que é um espaço fechado, equipado, perfeito para cinema, exibe, né, filmes da atualidade e tudo mais. Ou seja, nós não temos problema de exibição, o que a gente precisa é melhorar, né, e ampliar um A pouquinho estrutura. as que já existem, né? Porque nós estamos dando conta de exibir muito mais, inclusive, do que o cinema lá do shopping lá de, de Caraguá e tal. Filmes que foram exibidos aqui não foram exibidos no shopping lá de Caraguá, né? Então a população teve oportunidade. Só que a gente está fazendo isso a muitas duras penas, né? No improviso e tudo mais, né? Então eu acho essa discussão de espaço novo, né? De espaço novo, desnecessária nesse momento para esse projeto. Nós podemos a Fundaz ou a prefeitura, ou seja quem for, pode ter projetos e iniciativas para se construir, né? Via outros mecanismos aí de financiamento. Então a sala de cinema, né, que tanto se sonha e tal. Mas é a mesma coisa, uma sala de cinema vai ter que estar localizada em algum lugar e, pela característica do município, ela vai ser exclusiva. E eu sou da opinião, e já vou começar essa discussão daqui para frente, assim, que a gente precisa começar a descentralizar, né, as ações de cultura nesse município, que ficam empaneladas, ficam clausuradas lá na Rua da Praia. Então, o que a gente precisa é isso. A gente precisa, na verdade, não é de grande estrutura, nós precisamos de várias pequenas estruturas para elas poderem ir de uma ponta a outra desse município que tem esse formato aí que todo mundo fala, que é o da linguiça, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido. São pequenas estruturas de cinema, uma pequena na Costa Sul, Luiz, uma pequena na Costa Norte, e assim por diante. Desculpa eu prolongar. imagina. E vale lembrar, Tosco, também, e para todos, que existe também já uma relação entre a prefeitura e o MIS, Museu da Imagem do Som, que chama o Ponto MIS. E o Ponto MIS tem uma relação, eles trazem filmes para o município que são exibidos em salas da prefeitura. Por exemplo, a Biblioteca Municipal do centro, às vezes tinha um programa aqui que ia para Boiçucanga também. Então já tem inúmeras ações assim que só precisam ser fortificadas e, enfim, quer falar mais um pouco? Podemos ir para frente. Então, não é para com esse edital, né? Eu Esse, acho que com esse edital o valor é muito pequeno para fazer um espaço novo, né? E então a ideia desse edital não é excluir uma ação nova, como diz aqui, né? É só priorizar por meio de pontuação os projetos e espaços já existentes. Agora, se tiver algum espaço novo que possa fazer com 31 mil, né, um pacote, ele também pode ser contemplado aqui. Só que ele vai ter menos ponto do que a, 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 as ações que já existem no município. Tem uma questão de sustentabilidade, né? Podemos seguir, então? O inciso 3, ele é o que a gente não conseguiu fazer da outra vez, né? Que é um inciso que está ligado à capacitação, formação, apoio a cineclubes, a festivais e mostras.
ele tem um valor muito baixo, e aí a gente falou em várias ideias e a gente não conseguiu fechar, né? Eu peguei o que as pessoas falaram e peguei também o que a Grace tinha sugerido, e surgiu uma ideia na outra sessão, pelo que eu assisti, que é a ideia de agregar o espaço de uma amostra com a oportunidade de formação, né, e capacitação. Então, foi falado, como o valor é muito pequeno, falaram em 3 mostras, 2 mostras, ou até uma única mostra, né? Então, tá aí, é uma ideia que está meio aberta, que a gente pode tentar fechar junto. Eu fiz uma coisa que é mais ou menos um meio termo aqui, que seria a assistência à mostra, festival, cineclube, né? Mas eu acho que seria mais a ideia, seria a mostra, foi o que a gente falou, né? Vou botar aqui, ó, assistência à mostra, com um componente de formação, né? Aqui a gente botei 2 projetos para contemplar, um para o norte, para a costa norte, e outro para a costa sul, né? E aí está em aberto aí para a gente decidir talvez uma única amostra, para poder usar esse dinheiro e poder pagar direitos autorais, poder pagar transporte né, e aqui estão as notas, né, que nem chegam a ser diretrizes, são notas isso aqui, né? O proponente deve incluir no seu orçamento transporte, hospedagem de convidados especializados para conduzirem debates ou apresentações teóricas ou de mercado na mostra, né? O projeto deve incluir um componente de formação, como oficina de captação, de imagem, de som, produção ou outras formações na área do audiovisual. E aí, levando em conta, eu esqueci o nome da pessoa que falou, eu não conheço ela, que estava ligado à cultura indígena, né? Que estava na última reunião. Ela falou dessa questão da aldeia Rio Silveiras, que tinha essa falta de conexão, né? Que eles têm uma produção, ou querem fazer uma produção, querem se capacitar, né? Então, é encorajado a inclusão e participação de comunidades indígenas, tanto quanto uma exibição itinerante em aldeia da mostra, né? Quanto uma oficina específica para essa comunidade da produção audiovisual ou aplicação em projetos digitais para eles, né? E aqui eu botei uma ideia aqui, que vamos dizer que parte desse dinheiro seja pago pelo esse edital e parte pela prefeitura. Será que isso pega? Eu não sei. Boa noite. Boa noite, Boa Albertão. É o noite. Pereira, tudo bem? Oi, Val Pereira, tudo bom? Tudo bem, e você? Bom, deixa eu Tudo jóia. primeiro me desculpar, eu até agora não falei nada, mas assim, quanto a Sim. esse inciso terceiro, eu acho que para fazer um festival ou um cineclube, R$ 47.000 é insignificante. Você não consegue trazer um juiz, uma pessoa que seja balizada, vamos dizer, ou que tenha um conhecimento profundo sobre filmes ou qualquer outra coisa para esse tipo de ação. A minha sugestão, e aqui só fica uma sugestão, é usar esse dinheiro para fazer workshops, para que a gente possa ter uma mão de obra especializada no município e também incluir os indígenas nessa história. Essa é a minha opinião a respeito. Eu quero falar também. Fala, Nelma. Eu acho que 47.000 realmente não dá para fazer 2 mostras, mas pelo que eu já vivi nessa área, eu acho que dá para fazer uma mostra com 2 lugares de exibição e oficinas. É uma mostra totalmente ligada à oficina, achei a ideia maravilhosa, mas eu acho que dá para fazer uma mostra em 2 espaços. No dia tal, é que nem acontece nas E por mostras que que a não gente conhece. itinerante, né? Por exemplo, tem uma parte itinerante. Mas aí eu acho que precisa ver, não pode ser muito itinerante para as pessoas terem frequência, né? É legal ter frequência, participar da oficina um dia, outro dia, assistir um filme um dia, assistir um filme no outro dia. Eu pensei em 2 lugares, e até poderia ser
na própria aldeia algumas oficinas, como a gente já tinha falado que precisava disso lá, que eles estão querendo muito, né, aprender mais. E eu acho que dá para fazer uma amostra desse jeito com esses 47 mil. Nada muito caro, talvez contando um pouco com umas pessoas que possam vir convidadas recebendo pouco dessa vez, porque vai ser a primeira. Aliás, no nosso plano de cultura do audiovisual, nós temos, né, festival, nós temos várias coisas que precisava sair também aquele plano de cultura depois disso. Então, essa mostra poderia ser um grande treino para a gente ter isso no plano. Mas eu vejo possível fazer uma mostra com 2 lugares. 2 mostras não dá o dinheiro. Fechou. Eu acho que faz sentido essa questão de uma amostra mais adaptada à nossa região que é estendida, né? Não dá para a gente fazer uma amostra, 2 mostras, 3 mostras, mas dá para fazer uma amostra que, de alguma forma ou de outra, se estique e atenda às populações do norte e do sul e indígena, né? E eu Eu acho, assim, o Val Pereiro falou essa coisa de pessoas qualificadas. Eu acho que aqui a gente precisa valorizar as pessoas qualificadas deste município e dos municípios vizinhos, como a Ilhabela, né? A gente tem pessoas muito qualificadas, por exemplo, que tocam o festival Citronella Doc, que é um festival maravilhoso de documentários que acontece na Ilhabela, né? Eles têm muita experiência que podem ser compartilhada com a gente. Aliás, a gente pode ter uma relação nessa criação aí, né? Então, a gente tem muitos profissionais que trabalham, que produzem. A Grace mesmo, ela é uma produtora que trabalha para a HBO, para a Europa, Não, produz filmes mas, para a Europa. A Nelma, por exemplo, foi a fundadora da TVT, com um grupo de pessoas, mas né? ô, Paulo, quando eu me referi a usar o dinheiro para oficinas, eu estou me referindo não à parte de direção. Eu estou falando das pessoas que realmente operam as câmeras, as pessoas que vão trabalhar Entendi. realmente no dia a dia, perfeito? Evidente que eu sei que tem muita gente capacitada no município para as outras funções. O que eu estou tentando dizer é que a gente pode pegar esse dinheiro, parte desse dinheiro, e fazer mais democraticamente possível, fazer com que as pessoas ganhem experiência e, acima de tudo, comecem a gostar de fazer, filmar, porque todo mundo um dia já esteve atrás da câmera. Então, assim, o meu conceito de oficina não é um conceito de oficina de diretor, de fotografia, e sim da operacionalização do equipamento, porque eu acho que tem muita gente que tem muito equipamento, conheço vários, que não sabe o que é uma abertura de diafragma, entendeu? Ou outra coisa qualquer. O que eu estou tentando dizer é capacitar pessoas para que essas pessoas possam ser usadas aqui e também em outros lugares. Porque aqui parece assim meio Eu entendi. Não, eu acho que isso a gente pode contemplar aqui, né? Eu acho que isso não exclui a questão de, por exemplo, diminuir de 2 para 1 amostra e ter um componente um pouquinho mais Não, forte, de maneira né? nenhuma, não é isso, tá? Eu só estou colocando para que a gente comece a produzir mão de obra especializada, até para que a gente possa, aspas, exportar essa mão de obra, porque o nosso olhar aqui é muito especial. A Certo. realidade do caiçara, a realidade do povo que vive de frente para o mar, ela tem uma percepção de mundo muito especial, que pode ser usada em outros lugares, entendeu? Só Uhum. falta mesmo você fazer isso acontecer. É uma opinião, só estou Certo. colocando para que a gente possa ter uma discussão a respeito. Só- Eu posso. eu acho que isso é bom. Eu tinha até sugerido, eu tinha feito uma versão aqui que incorporava aquilo que você sugeriu na última reunião, que era uma relação entre a produção e a capacitação, né? Eu tinha Perfeito, sugerido aqui um elemento de estágio, né? Que estaria dentro dessa linha desse inciso de capacitação, mas depois de elaborar essa ideia, de acordo com aquilo que você tinha sugerido, a gente esbarrou em alguns limites legais,
por exemplo, estágio ou aprendiz, elas têm que estar ligadas a uma unidade de formação, que aqui não existe no município, né? Então, assim, eu acho que a Grace e o Antônio e o Adiba, que são mais, que entendem um pouco melhor dessa relação, argumentaram, acho que foi o Antônio e a Grace, argumentaram contra por conta dessa Perfeito. legalidade, né? Tá, é assim, é uma sugestão. Eu, por exemplo, posso falar sobre a minha produtora, tá? Eu sempre uso o meu parâmetro para poder falar a respeito. A minha mão de obra, eu qualifiquei. Então, são ex-alunos meus que foram de fotografia para o audiovisual e trabalham comigo. Eu procuro usar a mão de obra local para tudo, desde a locução, captação de som. Todo mundo que eu uso são todos locais, porque eu quero fazer com que essas pessoas elas aprendam mais não só comigo, com a experiência que elas vão adquirindo, porque tudo que eu posso ensinar eu estou ensinando. Mas mais do que isso, que as pessoas tenham o gosto por isso, entendeu? Porque não adianta a gente fazer isso fechado para 10 pessoas. A gente tem que fazer com que isso seja aberto para o maior número de pessoas possíveis, entendeu? É uma opinião minha. Eu fui dar aula de fotografia na Serraria, na Ilha Bela. Então, assim, eu gosto da coisa de você poder dar às pessoas o caminho, sabe? Eu acho que isso é Certo, interessante. certo, Val. Eu botei aqui, a gente vai acertar esse texto depois, mas já incluía, mas a gente pode reforçar, né? Definir um pouquinho mais, né? Assistência à amostra com componente de formação, né? Perfeito, Então, a formação vai fazer parte dessa desse momento de mostra, já que ela também é itinerante, ela pode ir para lugares diferentes as formações, né? Que pode variar de acordo com as propostas, mas dentro de áreas como formar operação de câmera, som, etc. o que E você aí a acha, gente pode Nelma? incluir as... Oi? Nelma, o que você acha? Você está sem som, né, Elma? Conseguimos harmonizar tudo, gostei bastante, viu, Val e Paulo? Ótimo. E aí eu estou colocando aqui uma preferência não, um encorajamento à inclusão dos participantes da comunidade indígena, né? E aí Perfeito. eu também deixo uma ideia para a gente ir falar ou expandir, que seria, porque os festivais, por exemplo, o Citronella Doc, vem fontes de vários lugares, né? Então, essa é um lugar de uma fonte. Pode ter o apoio da prefeitura também, pode ter o apoio de um outro local, de uma empresa privada. Então, a gente pode, em cima desses projetos, né, em cima dessas ideias, as pessoas que vão aplicar para essa linha do edital, pode já elaborar possíveis parcerias e incluir isso na proposta do projeto, né? Então, por exemplo, antes de eu aplicar, eu posso ter um diálogo com a prefeitura. Ah, a prefeitura confirmou apoio para tal, tal, tal transporte, ou sei lá o quê, né? Ou a empresa tal vai, né? Então, não é uma coisa que talvez, que vá se estancar nos 47 mil, mas é um chute inicial para o início da ação de uma amostra, Perfeito. né? Tá bom? Então vamos deixar aqui, ó, essa coisa vai ser um projeto só de 47 mil, e aí aqui define o que que ela é, né? E aí depois a gente acerta esse texto aqui direitinho, mas em essência é essa a proposta, né? Vai ser para várias coisas, transporte, orçamento, hospedagem de convidados e tudo, né? Por exemplo, eu fui convidado com um filme da Tosco, para participar do que eu fiz sobre o trabalho da Tosco com o filho dela. A gente foi exibir lá na Ilha Bela, no Citronella Doc Festival, e eles deram um apoio de transporte ou de uma hospedagem, alguma coisa assim. E é tudo meio solidário, né? Tem uma relação que é criada em cima de uma ação como essa, que move a comunidade também, né? Então, a gente consegue hospedagem solidária, consegue, por exemplo, a gente fez o setorial do audiovisual aqui,
a gente trouxe a Weiss, que é a diretora do filme, a criadora do Film Commission de Santos, para cá, ela veio. Né? A gente eu hospedei ela aqui na minha casa. A gente trouxe o secretário de Cultura do Gil, Berto Gil, o Alfredo Manevi, para um encontro como esse que a gente está fazendo aqui agora, que era um setorial do audiovisual, na época da elaboração do Plano Municipal de Cultura. A gente fez isso sem orçamento, né? Então vai depender das relações que a gente tem, do tipo, como a gente vai conduzir essas coisas, né? Então não é necessariamente uma mostra comercial, mas é uma mostra que vai fomentar um início de uma cultura de exibição, o início vai fomentar a formação de público, né? Então eu acho que é bem legal essa sugestão de vocês de ter ser um projeto só e nesse projeto ter essas questões de formação, né? Eu acho que é isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que seria legal a gente fazer um ok, um consenso, ou lá no chat alguém dizer se está ok, se tem alguma... Cinematecas, Úrsula está aqui dizendo. Vamos ver o que mais que disse aqui. Noemi, Para mim está não ok. consigo Eu não vi falar. a primeira parte, eu estava trabalhando, eu não vi a primeira parte sobre o longa-metragem, mas eu vou assistir e a gente discute isso lá no WhatsApp. Perfeito? Tá, e pode entrar em contato. Mas, basicamente, ficou igual aquilo que a gente tinha apresentado antes. A gente só fez uma equalização, né? São 5 projetos para pessoas mais profissionalizadas e com mais formação, e 5 projetos para pessoas com menos formação, né? Os 5 projetos da pessoa com mais formação de desenvolvimento de longa e 4 produção de curta. Cada um desses no valor de 62 mil, como está aqui na tela. Tá bom? E aí, para a produção de vídeos curtos até 6 minutos, que é direcionado a pessoas da área do audiovisual que são emergentes, com não tanta formação, foi dedicado também 5 projetos por 20 mil cada um. Tá bom? Paulo, Basicamente é isso, mas eu vou colocar esse documento à disposição de todos lá. Eu vou dar uma Tá bom, limpadinha na gramática e coloco lá no grupo para gente, tá? tá ótimo. tá. Eu vou escutar e a gente conversa. Tá bom. E dia 11, eu vou enviar esse documento como ele estiver, lá para o e-mail do conselho, para eles encaminharem para a audiência pública, que vai ser no dia 13, não é isso? Às 19 horas. Então, todo mundo está convidado, Aonde vai dia ser? 13 de junho, às 19 horas, no Teatro Municipal, aonde vai ser discutido e vai ser um espaço de abertura para todas as pessoas que queiram falar a respeito do que está sendo apresentado. Então, a gente vai apresentar esse conjunto de balizas lá para a gente, né, ouvir pessoas também. E aí a gente vai fechar isso no dia 19. Dia 19, aí acabou. E dia 22, Paulo, pode falar. desculpa. Eu também não consegui chegar antes, mas assim, uma pergunta. Entrou aí algum, por exemplo, para iniciantes, que isso é uma demanda que me trouxeram, de conseguir entrar como pessoa física, e porque isso foi na verdade, também é uma estratégia do PROAC. Geralmente as pessoas iniciantes entram como pessoa física e após a contemplação, pelo RPA ser algo muito caro, né? Emitir nota pelo RPA, acaba que a pessoa faz uma MEI, né? Existe a possibilidade de pessoa Sim, física? aliás, eu tinha acabado de falar quanto você estava ouvindo, né? Que é essa parte como a gente dividiu os editais, né? São 5 editais, vou repetir, 5 editais para pessoas com experiência, né? Comprovada, isso está detalhado em cada linha, né? E esses 5 para pessoas
experiências são, a desenvolvimento de longa, 62 mil. E produção de curta, 62 mil. Então, são 4 produções de curta e 1 desenvolvimento de longa. Precisa de experiência. O proponente precisa ter tido experiência como produtor ou diretor, né? E aí, a linha 3, como está aqui, você está vendo, Letícia? Sim. A linha 3 tem aqui, ó, produção de vídeos até 6 minutos, também são 5, né? Tinha 5 para pessoas experientes e 5 para pessoas emergentes no audiovisual, e também pode ser em colaboração com artistas de outra linguagem, né? Então, é uma coisa mais aberta, que tem menos uma formatação fechada, né? O requerimento de experiência, e tem um orçamento relativamente grande, 20 mil para 6 minutos, né? Então, esse é o espaço do emergente. E, no início de tudo aqui, ó, lá em cima, no início de tudo, Lei Paulo Gustavo, poderão ser contempladas pessoas físicas ou jurídicas. Tá bom? Ah, legal. Tá bom. Tá? Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Ia ser legal vocês irem dando um ok. Ah, Úrsula, você quer falar sobre a Cinemateca que você colocou ali? Ah, desculpa, Paulo, uma última coisa. E Nelma, antes de ir sobre embora, dá um ok. a experiência, Chat. ter 2 anos aqui, né? Comprovados, vai entrar essa Ó, eu cláusula? fiz um copy e cola da requerimento que tem lá naquele documento que a gente recebeu. Tá aqui, ó. Cadê? Acho que é 1 ano. É 1 ano que estava lá no documento da... É 1 ano. Não sei onde é que tá. Tem uma hora que eu começo a ficar cansado que o olho já não consegue captar. Mas é 1 ano que está dizendo lá. Tá bom? Ah, tá, ok. Então, eu queria pedir a gentileza de vocês, que vocês dessem lá no chat um ok dizendo que vocês estão de acordo, consenso, para a gente poder enviar esse documento para audiência pública. Arrumadinho, claro, né? Então, eu ainda vou rever todo a gravação e eu prefiro dar esse ok depois. Tudo bem? Se você preferir, eu gostaria muito que a gente tivesse uma ideia de consenso a partir de uma reunião marcada, né? Então, quem puder e quem esteve aqui, seria legal a gente ter dar um ok. Ô, Paulo, eu ok, tudo certo. Para mim, tudo tranquilo, tudo bom. Tá bom. Então, eu vou botar aqui, Val Pereira, ok. Luiz, ok. Nelma, isso, ok, Nelma. Isso não é o documento final, né? Mas é só para eu dizer que vocês estão ok com o que a gente levou aqui, né? Quem mais que está aqui? Úrsula. A Úrsula, Fundaço, Valpereiro. Tosco. Tosco, ok. Nelma, ok. Faltou a Úrsula e a Letícia. Tá bom? Úrsula, ok. Então faltou só a Letícia. Ah, ok também, Letícia. Úrsula, ok. Letícia, ok. Fechou. Então, tá bom, gente. Eu vou dar só esse tapa para ficar ele mais digerível, assim, tirar essa introdução que a gente colocou da origem da fonte do dinheiro, que não precisamos, né? E ir direto para a nossa série de definições e diretrizes gerais. Tá bom? Então, muito obrigado. Muito legal, gente. Muito
Obrigado pela participação. Boa noite a todos, muito obrigado por me escutar. É um prazer estar sempre falando sobre audiovisual. Valeu, Val. Um abraço para você. Boa noite. Valeu, Paulo. Valeu a Boa todos. noite, Beijo. Letícia. Quem está aí na Fundação, acho que quem é